Olha, Minions 3 decepcionar não estava no meu bolão. What I call them? Funko Fun! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e estamos aqui nesse domingo para mais um vídeo sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos e no mundo. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É isso aí, pessoal, hoje tem jogo do Brasil e Noruega na Copa do Mundo, então vamos lá rapidamente dar uma olhadinha nesses números antes do jogo. Hoje também é o final de semana do 4 de julho, feriadão dos Estados Unidos. Normalmente é sinal de um grande filme, de grandes estreias, mas o que aconteceu na verdade foi uma espécie de diluiu os valores, porque os três filmes aqui no top 3 fizeram um valor meio que parecido, então não teve aquele grande sucesso que eu sempre imaginaria que Minions, né, a franquia da Illumination Universal, teria, como costuma ter, né? O Minions e Monstros foi a grande estreia do final de semana e ele teve um valor de 36.400 milhões de dólares, pessoal. É um valor decepcionante, é um valor inferior ao que a Supergirl fez na semana passada e a gente viu, né, toda a mídia divulgando o Supergirl como um grande fracasso, que de fato foi, né? Mas o Minions não saiu tão ileso, óbvio. A gente também tem que levar em conta que ele teve um final de semana de estreia de 5 dias, que envolve aí o feriado, os dias de quinta-feira. Esse valor já é de 61.441 milhões de dólares. É uma situação que fica um pouco melhor, mas não tão melhor quando a gente olha para a franquia inteira, e eu já vou chegar nessa análise também. Mundialmente, o filme aí que configura como o sétimo, na verdade, da franquia Meu Malvado Favorito, trouxe um valor de 150.470 milhões de dólares. É um valor mais baixo do que a Illumination costuma trazer em suas estreias. A gente tem que lembrar que o Super Mario Galaxy foi um grande sucesso nesse ano, mas de qualquer forma, né, a Illumination não é a Pixar, eles não gastam horrores com suas animações. O orçamento do Minions e Monstros é de 85 milhões de dólares, então ele vai precisar de 212 milhões para o seu ponto de equilíbrio, que ele já deve conseguir com muita tranquilidade ao longo da semana. No próximo final de semana ele já vai estar pago, mas eu acho extremamente irônico que o filme de Minions, né, o filme da franquia Malvado Favorito, eu devo dizer, eu nunca assisti nenhum desses filmes, nenhum mesmo, nem o filme do Gru. Esse é o primeiro que me dá vontade de assistir, porque eu achei o trailer e a proposta bem interessantes, e ele acaba, né, se revelando como o pior financeiramente até agora. É um começo fraco, sem sombras de dúvida. Quando a gente olha pro restante da franquia Meu Lado Favorito, o Minions e Monstros é o que ficou em último lugar, é o que ficou em sétimo no ranking inteiro. Em primeiro lugar é o primeiro filme dos Minions, o derivado de 2015, que abriu com 115 milhões de dólares e acabou fechando com mais de 1 bilhão de dólares mundialmente, é o maior sucesso da franquia até agora. Em segundo lugar é o outro spin-off dos Minions, o Minions 2, A Origem de Gru, que abriu com 107 milhões de dólares lá em julho de 2022. Inclusive foi o primeiro vídeo de bilheteria aqui do canal, né? Quando eu comecei a cobrir todo domingo bilheteria, foi com Minions 2, A Origem de Gru. Então o ciclo se completa aqui, né? Com mais o spin-off de Minions. Ele acabou fechando com 940 milhões de dólares no mundo inteiro. Em terceiro lugar é o Meu Malvado Favorito 2, com 83,517 milhões lá em 2013. Acabou escalonando para 970 milhões de dólares no mundo inteiro. Em quarto lugar é o Meu Malvado Favorito 4 de 2024, que abriu com 75 milhões de dólares também no mês de julho e acabou fechando com 972,21 milhões. Vocês conseguem ver que a marca da franquia Meu Malvado Favorito é 970 milhões de dólares, é mais de 900 milhões, o que é absurdamente saudável. Em quinto lugar é o Meu Malvado Favorito 3, que abriu em 2017 com 72,434 milhões e acabou fechando com 1 bilhão e 34 milhões. Em sexto lugar é o primeiro filme de Meu Malvado Favorito, que abriu em 2010, também no comecinho de julho, com 56,397 milhões e acabou fechando com 544 milhões de dólares. E a gente chega aqui em sétimo lugar com Minions e Monstros, com 36 milhões de dólares. E olha, mesmo que eu tivesse levando em conta o final de semana de 5 dias, que é de 61 milhões, ele só estaria na frente do primeiro Meu Malvado Favorito, que fez 56 milhões de dólares. Ele estaria atrás de todos os outros da franquia. Então, é certamente um começo fraco. Eu tô muito surpreso. Eu tô surpreso de verdade, pessoal, porque pra mim, Minions, né, goste ou não, sempre é sinônimo de grandes rios de dinheiro, de um grande resultado financeiro. A minha única teoria, né, até levando em conta que o filme
acho que a recepção dele foi positiva, é porque Minions nunca enfrentou de frente Toy Story. Toy Story 5 ainda tá em cartaz, e ele é, inclusive, né, já chamando aqui em segundo lugar, o Toy Story 5 ficou em segundo lugar com 31 milhões de dólares. É uma diferença de apenas 5 milhões de dólares do primeiro para segundo lugar aqui. Se a gente tivesse levando em conta só o final de semana de 3 dias, o Minions levaria, né, com 5 dias 61 milhões de dólares. O Toy Story 5 quase passou esse número, então o peso e a força da franquia da Pixar é algo que ainda é a preferência do público infantil, não tem como negar isso. O primeiro Minions, na verdade, o primeiro meu lado favorito, estreou em 2010, quando o Toy Story 3 ainda estava em cartaz, mas era uma franquia nova, né? Não era algo tão conhecido ainda. Hoje, 16 anos depois, todo mundo sabe o que é Minions, o lado favorito, mas essas duas gigantes nunca tinham se enfrentado cara a cara, então Toy Story ainda é maior do que Minions, com toda certeza, não tem como negar. Inclusive, né, sobre a franquia da Pixar, ele tá em 31 milhões de dólares, chegou no valor doméstico de 366,348 milhões e no mundo inteiro 764,348 milhões. É uma caminhada até o número do bilhão. Eu apostaria em Minions e Monstros chegando no bilhão também. Depois dessa estreia, é uma carta fora do baralho. E em terceiro lugar, a outra estreia surpreendente foi o Young Washington, que é um épico histórico da Angel Studios, que teve aqui a segunda maior estreia do estúdio, com 20,847 bilhões de dólares. É o tipo de programação perfeita para o feriado de Dia de Independência americana, né? Uma biografia sobre o George Washington, sobre o período em que ele ainda era soldado. Então, tá aí, né? Foi uma boa recepção, é um tipo de filme diferente da Angel Studios, né? Algo de maior orçamento, de uma campanha de marketing mais forte. Eu nem sabia que ia estrear junto também, mas tá aí, né? A gente vê uma divisão dos 3 filmes aí, né? Basicamente, se fosse um único filme, a gente teria praticamente mais de 100 milhões de dólares em primeiro lugar, então diluiu entre o Toy Story 5, que tá indo muito bem na resistência, Young Washington, que foi essa surpresa, e Minions e Monstros, que foi uma decepção inesperada. Em quarto lugar, o filme da Supergirl, da Warner Bros. E DC, caiu 74% no segundo final de semana para uma arrecadação de 9,600 milhões, levando o total doméstico para 58,470 milhões, e no mundo inteiro, só agora ele chegou na marca de 100 milhões de dólares, pessoal. Um resultado amargo, muito azedo para a produção da DC do James Gunn, filme do Craig Gillespie com a Mary Alcock, que já tá tendo aí uma espécie de post-mortem, né? Tá tendo vários artigos tentando elaborar por que o filme foi tão mal sucedido, o que aconteceu no processo de pós-produção. Ainda tá longe de se pagar, isso certamente não vai acontecer. Eu até imagino que a Supergirl deva fechar abaixo de 200 milhões de dólares, deve ficar na casa de um Shazam 2 da vida, um resultado muito, muito infeliz. Em quinto lugar, entre os mortos e feridos, o dia D do Steven Spielberg se segurou até que bem na quinta colocação, 6 milhões de dólares no quarto final de semana, é uma queda de 27%, é a menor queda que o filme teve até agora, fazendo um total doméstico de 105,312 milhões e no mundo inteiro 216,512 milhões de dólares. É um filme que não vai conseguir se pagar, mas eu repito, como alguém que gostou bastante do filme, o impacto é eterno. Em sexto lugar, finalmente, né, o Obsessão saiu da telinha do Top 5 no seu oitavo final de semana com 5,300 milhões de dólares, é uma queda de 27%, o que leva o seu total doméstico para 245,318 milhões, e no mundo inteiro, eu nem acredito, mas Obsessão chegou em 403 milhões de dólares, pessoal, um filme que custou menos de 1 milhão de dólares, foi adquirido por 10 milhões, chegou em 403 milhões de dólares, não é todo filme de terror que chega nessa casa. Normalmente isso está reservado para filmes da franquia Invocação do Mal, filmes gigantescos da Warner Bros. Esse é o filme independente que conseguiu. É uma história que realmente, assim, não acontece sempre. É uma anomalia, é um bug na Matrix o que o Obsessão conseguiu fazer. E quem sabe até onde ele vai conseguir, né? Ele já está disponível em plataformas digitais, agora ele vai começar a diminuir, mas puta merda, pessoal. Eu tenho que soltar um sonoro puta merda o que a Obsessão conseguiu fazer. 403 milhões de dólares. Esse é o maior sucesso do ano. Independente do que vai vir, independente de Odisseia, dos Homens-Aranhas, dos Vingadores, de Duna, a gente não vai ter algo tão inacreditável que nem a Obsessão. O que vai superar isso é, sei lá, se o Vingadores fizer 5 bilhões de dólares no final de semana de estreia. O que não vai acontecer. Então, que fenômeno foi esse filme. Em sétimo lugar, o Backrooms da A24 trouxe mais
103,308 milhões no seu sétimo final de semana, já leva o total doméstico dele para 190,480 milhões, e no mundo inteiro, um valor muito respeitável de 349,792 milhões. Em oitavo lugar, o Jackass Best and Last da Paramount Pictures teve uma queda bem feia de 68% em um final de semana de 2,700 milhões, levando seu total doméstico para 14,690 milhões, e no mundo inteiro não muito diferente, com 16,590 milhões. É o único filme de Jackass até agora que ainda não conseguiu se pagar, hein? Mas isso deve acontecer nos próximos dias. Em nono lugar, o Todo Mundo em Pânico 6, também da Paramount Pictures, trouxe mais 1,130 milhões no seu sexto final de semana, já deixando seu total doméstico em 106,252 milhões, e no mundo inteiro 210,652 milhões. E em décimo lugar, eu tô surpreso que apareceu aqui O Convite da A24, é o novo filme da Olivia Wilde, que teve uma expansão muito sólida nesse final de semana, trouxe um valor de mais de 800 mil dólares em apenas 28 salas, é uma ótima média, trouxe aí um total doméstico de 1.369.000, é um acréscimo de 111% em relação à primeira exibição dele na semana passada. Eu inclusive assisti O Convite, eu vou falar sobre ele nessa semana, eu gostei do filme, achei bem legal, mas eu também achei um pouquinho superestimado, assim, acho que não é tudo isso que o pessoal foi falando, achei legal, mas calma aí, não é tipo, nossa, a melhor coisa do mundo também. Mas é isso, pessoal, esses são os principais números e informações de bilheteria que eu tenho pra vocês no vídeo de hoje. Nessa semana, como eu adiantei, eu falo sobre O Convite da Olivia Wilde, falo também sobre o Morte do Demônio em Chamas, né, o Evil Dead Burning, que eu ainda não consegui assistir, talvez eu assista numa sessão convencional, e é o meu plano voltar com o especial do Tarantino, mas agora finalmente falando do primeiro filme que ele dirigiu, que é o Cães de Aluguel, de 1992. Já fica aí a dica pra reassistir. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão. E boa sorte, Brasil contra a Noruega, hein?